Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Drops aqui no canal Gado News. E eu vou comentar aí sobre a ciência dos Corona Lovers, né? Como assim? Bem, está acompanhando aí toda essa situação de Manaus, os hospitais estão aí sem os cilindros de oxigênio e tal. E aí foi feita toda uma demagogia por conta dessa situação. Tá aí o pessoal da lacrosfera falando aí horrores sobre o presidente Jair Bolsonaro, falando que ele não está fazendo nada. A imprensa, nem preciso dizer, a oposição está aproveitando para querer aí pautar aí um pedido de impeachment ao presidente, né? Aí alegando aquelas coisas de negligência e responsabilidade e tudo mais, dando a entender que ele é o responsável por essa situação que está acontecendo em Manaus, sendo que deveria ser responsabilidade principalmente do governo lá do Amazonas. O governo federal passou a verba para o governo do Amazonas e também para a prefeitura de Manaus. E o que aconteceu com esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Por conta disso, assim como foi lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, as redes sociais estão apertando o cerco sobre essa situação de informação sobre a questão da pandemia, né? Então, estão tendo aí alguns posts falando sobre medicamentos para os primeiros sintomas e simplesmente as redes sociais estão alegando que são informações falsas porque não há o tratamento para a Covid a não ser o isolamento social e a máscara e, por conseguinte, a vacina. E essa faz parte aí da ciência dos Corona Lovers, né? Primeiro, né, o que são os Corona Lovers? São aqueles demagogos que ficam arrotando virtudes, dizendo que está cumprindo os protocolos da OMS e apontando o dedo para quem não está cumprindo, mas ele próprio, essa pessoa, simplesmente está aí indo na praia, indo lá para a ilha paradisíaca, indo para festa e tudo mais. E aí quer regular pro cidadão comum o uso de máscara e da pessoa ficar em casa e não sair para se divertir, vamos dizer assim. Por causa das aglomerações, não pode aglomerar. Mas o Corona Lover pode, porque ele tá lá com a estrelinha de bom menino. Ou boa menina. E a ciência para esses Corona Lovers é a seguinte, para a questão da pandemia de Covid-19. Aquela coisa aquela ciência do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do seguinte: você tem que ficar em casa e só ir para o hospital se tiver falta de ar, para evitar o tal do colapso no SUS. Aliás, falta o lockdown, é o colapso para evitar o colapso no SUS, a máscara para evitar o colapso no SUS, e aí agora é a vacina para evitar o colapso no SUS. Porque a Coronavac lá do Instituto Butantan, que veio da China, acabou tendo aí uma baixa eficácia em relação às outras vacinas que estão por aí, de 50,4%. Daí tem que dizer o seguinte, mas para caso grave tá 100%, para caso moderado dá 78%, e para caso aí a leve dá 50%, ou seja, né, tá, vai de qualquer jeito, né? Isso tudo para evitar o colapso no SUS, como está acontecendo lá em Manaus. É impressionante que esse pessoal dito que respeita a ciência acaba negando o remédio para ali nos primeiros sintomas, dizendo que não há a tal comprovação científica, que não há a eficácia. Porém, essa é a ciência de Corona Lovers, como eu tinha dito. Você tem que ficar em casa, você
dar positivo pra Covid e seja o que Deus quiser. O irônico é que esse pessoal, ele é assim contra a fé, né? Contra a religião. A religião é coisa de obscurantista. O negócio é acreditar na ciência. E essa é a ciência dos Corona Lovers, uma ciência em que simplesmente a pessoa só pode ir para o hospital se tiver falta de ar ou uma coisa pior. E aí quando vai chegar no hospital, simplesmente não tem respirador, não tem, né, o balão de oxigênio. E aí o que acontece? E aí o que acontece é que a situação piora cada vez mais, né? Acontece o tal do colapso no SUS que é tão falado aí por esse pessoal Corona Lover, que muitos são burocratas. Então sempre pensa aquela coisa da quantidade, né? É sempre aí tem que pensar naquela coisa, não pode aí colapsar, então por isso tem que ficar todo mundo em casa. Aí só quando tiver falta de ar. Só que aí chega lá o hospital acaba colapsando. E o problema é que é o seguinte, não é falta de dinheiro. É falta aí de competência, essa é a verdade. O curioso é que é o seguinte, as pessoas têm todo o direito de criticar o governo federal. Mas agora, responsabilizar apenas o governo federal, só porque a imprensa, esse pessoal aí da lacrosfera, não gosta do presidente, taxando-o como o único culpado por tudo que está acontecendo, até das mortes aí por Covid, que acabam sendo registradas aí com Covid e tal. Aí é culpa dele. É porque por causa que ele falou as frases lá, fez alguns gestos e tal. E aí o que aconteceu? Aí a culpa toda dele, porque ele é o malvadão, ele é o anticristo. Eu tô falando sério, gente. É isso que esse pessoal, a oposição pensa de Bolsonaro. É isso. E aí aproveita-se de uma situação que deveria ser total responsabilidade ali do governador, da prefeitura. Uma coisa que aí o STF acabou delegando aí a questão da pandemia, a questão, né, do combate aí à doença. Deveria ser só dos estados e municípios, o governo federal não interferir. Aí vem com a maior cara de pau dizendo: ah não, o governo tem 48 horas para interferir lá em Manaus. E a imprensa ainda diz: que o Bolsonaro está mentindo quando ele fala que o STF impediu que ele ali agisse ali no combate à Covid. Porque é o seguinte, a questão de ter dois discursos, né? O caso assim, o pessoal Corona Lover fala: não, se o Bolsonaro tivesse ali algum poder, ele ia proibir a máscara, ele ia proibir o lockdown e tal. Sendo que o Bolsonaro nunca foi contra a máscara e nunca foi contra a quarentena. Na verdade, ele seria uma quarentena mais branda, vamos dizer assim, aquela quarentena de que o que deveria ser quarentena, né, no sentido real da medicina. Só as pessoas doentes ficarem, né, isoladas. E a questão da máscara, só as pessoas doentes ficarem de máscara, não as pessoas saudáveis. Mas aí não, aí o mundo todo tá adotando aí esse negócio de todo mundo, os saudáveis de máscara e os saudáveis isolados. Aí como se fosse, né, o único tratamento possível aí para aí Covid, né? E com isso veio a questão todo o controle social, aí o pessoal aí da esquerda avançando nas agendas para derrubar, no caso aqui no Brasil, derrubar o presidente Bolsonaro, porque simplesmente ele não é da turma ali do sistema. E o que é pior, o que define a cara de pau desse pessoal, é que acusam o presidente de politizar a pandemia.
Sendo que eles aproveitam de situações ali que acontecem ali, casos isolados ali, coisas locais, perdão, situações locais, colocam a culpa na União, no caso, né, no governo federal. Aí o que eles fazem? A oposição acaba aí que é o pedido de impeachment. E depois vem com a cara de pau dizendo que não tem nada a ver com política. E que quem tá politizando é o outro. Quem tá fazendo, quem é ideológico é o outro. Eu falei lá no meu canal, no meu podcast. Bem, então é isso. Essa é a ciência, né? Que simplesmente o único tratamento possível aí para a Covid é simplesmente pessoas isoladas e com máscara e com vacina, sendo que essas pessoas acabam querendo assim, perdão, acabam aí esperando uma imunização natural e esse mesmo povo fica pedindo vacina, sabe? Não dá pra entender. Na verdade dá, porque muitos desses saídas coronalovers eles são simplesmente idiotas úteis, é isso. São pessoas que acabam repetindo. E o pior é que esse povo acusa quem tá contestando essa loucura toda de serem gados, de serem os manipulados pelo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara. As pessoas não pensam nisso, né? Aquela coisa do gênio do mal ignorante, sabe? Acabam falando que fulano é burro, ignorante, não sabe de nada, mas é aquela pessoa que tem manipula todo mundo, tem um controle de todos. Peraí, mas essa pessoa não é ignorante, né? É incapaz? Como é que ela pode ser capaz de manipular as pessoas? Enfim, são esses paradoxos. Bem, então é isso. Muito obrigado aí por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.